Bom dia, povo de Deus. Tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Espero que esteja tudo bem. Se porventura não estiver, quero declarar sobre a tua vida que a partir de hoje Deus está indo ao encontro da sua vida e que o seu poder, que a sua glória vai estabelecer na sua vida uma vida de equilíbrio. Todas as áreas da sua vida, Deus está entrando com providência agora e vai colocar todas as coisas no seu devido lugar. Amém? Irmãos, estava meditando numa passagem bíblica ali de Lucas capítulo 13, a partir do verso 6 até o verso 9, que Jesus vai contar a parábola da figueira estéril. Conta a narrativa bíblica que o fazendeiro plantou uma figueira na sua vinha e por 3 anos ele vinha colher frutos daquela figueira, e toda vez que ele vinha colher, aquela figueira não tinha dado frutos. Perdendo a paciência, ele pede ao vinhateiro, que é aquela pessoa que é responsável de cuidar da vinha, para cortar, visto que aquela árvore está ocupando a sua terra inutilmente. Aí a palavra de Deus continua dizendo que o vinhateiro pede ao fazendeiro só mais um pouquinho de paciência durante aquele ano, porque o vinhateiro iria podar, iria colocar adubo, iria colocar água, iria trabalhar naquela figueira, e que da próxima vez que ele viesse, ele prestasse atenção se aquela árvore desse fruto, ela permanecesse, se não, podia cortar. Estava meditando nessa passagem, mano. É um vídeo aqui de poucos minutos e é muito importante chamar sua atenção agora, porque simbolicamente nós sabemos, nós que estudamos um pouco a palavra, nós sabemos que quando a Bíblia fala de figueira, a Bíblia vai falar de Israel, do povo de Israel. E nós podemos perceber que esses 3 anos foi o período do ministério de Jesus, Jesus, ele queria ver frutos daquela nação, Ele veio para isso, para estabelecer o seu reino, para estabelecer o seu governo mediante o amor ao próximo, mediante o reino de Deus. Mas, apesar de simbolicamente aquela passagem estar falando de Israel, essa passagem também engloba todos nós, todos aqueles que um dia entregaram a sua vida a Cristo, E curiosidade, desde a época de Jesus até antes, até os dias atuais, isso é costume também dos agricultores plantarem em locais de vinhedo, em vinha. Por quê? Porque a vinha ficava em cima dos montes. Então, em cima dos montes, ali era um local que a terra era fértil. É o único local, um dos únicos locais da terra, principalmente ali de Israel e daquela região desértica ali, que o solo era fértil e que, portanto, era prática comum dos agricultores da época de Jesus e até os dias de hoje plantarem não só figueira, mas todo tipo de árvores naquele solo. Por quê? Porque o solo era fértil, era talvez um dos únicos solos férteis, eram solos que se plantavam uvas, que eram vinhedos. E Jesus falou, trouxe uma simbologia para a gente, a cada um de nós, que nós
A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós fomos plantados nessa boa terra, né? Que terra é essa? É o reino de Deus. Aí eu pergunto para você e para mim, tem como uma árvore plantada em uma boa terra, tem como não dar fruto? É uma interrogação e uma resposta. Você pode estar respondendo, não, irmão Silas. Não tem como uma árvore plantada em um solo fértil, ela não tem como dar fruto. Eu quero dizer para você que você está equivocado. Por quê? Porque olhando pelos olhos naturais, essa sua afirmação está certa. Está tão certa que hoje em dia Israel talvez seja daquela região ali um dos lugares que mais se produz por causa justamente dessa estratégia. Mas no Evangelho de Deus, nós estamos falando aqui de pessoas. Falando no sentido espiritual, nós estamos falando de pessoas. E que uma vez plantada no reino de Deus, é algo natural a produção de frutos na vida daquele que foi plantado. Aí você deve perguntar, irmão Silas, mas por que mesmo eu estando sendo plantado no reino de Deus, ainda eu não consegui dar frutos? Toda vez que Jesus vem, toda vez que Deus vem olhar para a minha vida, Ele não consegue ver frutos. Irmão Silas, e que frutos são esses? Se nós formos em outro evangelho, no evangelho de Mateus, lá no capítulo 3, João Batista ele foi mais enfático. O que João Batista disse ao olhar para os fariseus? Ele disse assim: raças de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Aí qual é a expressão que ele diz? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Que frutos são esses? É quando eu, através das minhas obras, através das minhas ações, dos meus comportamentos esses que declaram quem eu sou, que declaram a vida nova que eu estou vivendo em Cristo Jesus, vai gerar na vida daquelas pessoas que estão ao nosso lado. Frutos dignos de arrependimento é quando você... E como é que acontece isso? Eu produzo fruto para me arrepender? Não. Frutos dignos de arrependimento quer dizer que você se arrepende, se entrega a Jesus, se arrepende, começa a andar conforme a palavra de Deus, e as pessoas que estão ao seu lado são impactadas. E qual será a consequência? Elas também se arrependerão. Então a vida de frutos é essa, você é colocado numa boa terra, e a partir do momento que você abre o seu coração e se entrega totalmente ao Evangelho de Cristo, você começa a se alimentar da sua palavra, e se você começa a buscar o Espírito Santo, aquela sua atitude vai gerar na sua vida uma transformação interior. E qual será a consequência? Que você começará a testificar e a ter um comportamento totalmente diferente, um comportamento novo, um comportamento de quem verdadeiramente é um discípulo de Jesus. Então, o significado é esse, irmãos. Do sentido natural, não tem como essa árvore, uma vez plantada em local, em um solo fértil, ela não dá fruto. Tanto é que Israel hoje é uma das maiores produções agrícolas do Oriente Médio. Ele produz e exporta os seus frutos para muitos países. Agora, no sentido espiritual, essa árvore, ela só pode produzir se verdadeiramente ela entregar a sua vida a Cristo. Se ela não entregar a sua vida a Cristo e não se submeter ao senhorio de Cristo, não tem como a sua vida e a minha vida ser transformada, e a partir dessa transformação produzir frutos na vida das pessoas que estão ao nosso lado. E Jesus continua dizendo que
Como aquela árvore estava ocupando o solo inutilmente, o fazendeiro chegou a mandar cortar. Corta por quê? Por que Deus mandou cortar aquela árvore? Porque Deus espera que todos nós, uma vez plantados no reino de Deus, produza frutos e frutos dignos de arrependimento. Quando eu, através do meu comportamento, não produzo tais ações, tais comportamentos que glorificam o reino de Deus, eu estou vivendo uma vida de esterilidade, uma árvore estéril, uma vida de inutilidade no reino de Deus. Aí ele chega a dizer: pode cortar porque está ocupando o solo inutilmente, então eu preciso cortar e colocar outra árvore, que essa outra árvore vai dar frutos. E aí, como é importante a figura de Jesus, porque Jesus, mesmo sabendo da nossa, naquele momento, inutilidade, da nossa esterilidade, Jesus, ele é longânimo. Ele não desiste de nós. Ele disse: fazendeiro, deixa eu trabalhar mais esse ano. Eu vou podar essa árvore, eu vou adubar ela, eu vou aguar ela, eu vou trabalhar na vida dessa árvore. E daqui a um ano o Senhor vem de novo. Eu tenho certeza que ela vai dar fruto. Porém, se ela não der, aí sim nós vamos cortar. Irmãos, essa última passagem, esse último versículo, é um versículo de advertência para nós. Jesus, de forma nenhuma, ele disse que essa árvore, ao receber os cuidados de Jesus, iria mudar. Ele está dizendo assim: me dá só mais um pouco de tempo, que eu vou trabalhar nessa árvore. Se ela mudar, ela permanece. Agora, se ela não mudar, pode mandar cortar. Então, irmãos, entra aqui a questão do livre-arbítrio. Mesmo sendo trabalhado por Cristo, mesmo recebendo a sua palavra, mesmo recebendo a comunhão com o Espírito Santo, a decisão de mudar, ela passa pela sua decisão pessoal, passa pelo seu direito de escolha. E essa palavra é uma palavra de advertência, não só para mim, mas para todo o povo de Deus. Então, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhece, o máximo de irmãos que você conhece. Nós estamos vivendo os últimos períodos da igreja na terra. E o mundo precisa ser transformado por meio da minha vida e por meio da sua vida. Nós não estamos mais na época de brincar, irmãos, se é que existe essa época de brincar, mas nós estamos vivendo os últimos períodos aqui na terra. E Deus, no dia de hoje, pede para você tomar uma decisão. Quando é que você vai começar a dar fruto no reino de Deus? Irmão Silas, que fruto é esse? É eu ir para a igreja de quarta, ou ir para a igreja de domingo. O fruto fala bem mais do que isso. O fruto fala de ações, de obras. Obras essas que são manifestas na vida de todos aqueles que estão ao nosso redor. A base principal dessas obras é o amor. O amor ao próximo. Tendo amor, você vai ter misericórdia, você vai ter compaixão, você vai ser longânimo, você vai ser benigno, você vai ter paciência, você vai ter cuidado com a vida de todos aqueles que estão ao seu lado. Essas são as obras que o Senhor nos chamou. Obras essas que vão gerar arrependimento na vida daqueles que nos rodeiam. E através da sua obra, o reino de Deus e o nome de Cristo será glorificado. Que você possa meditar nessa passagem. O vídeo foi longo, mas era necessário que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus nos chamou. Não foi para viver uma vida religiosa apenas, mas principalmente uma vida nova,
de pessoas que verdadeiramente mudaram, que foram transformados pelo Evangelho, pela Palavra de Deus e pelo Espírito Santo. E essa nova vida precisa ser vista, precisa ser contemplada sobre a vida de todos aqueles que estão ao nosso redor. Porque eu não quero que chegue o dia que o Senhor vai dizer: corta essa árvore porque ela não está dando fruto. Corte essa árvore. E eu não quero que aconteça isso comigo. Então que você possa meditar nessa passagem, que você tenha um fim de semana abençoado por Deus e que a partir de hoje que nós sejamos árvores frutíferas no reino de Deus, que produz frutos dignos de arrependimento. Que Deus em Cristo vos abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor.